Esse design é um design novo, inclusive, que eles falam que é no formato de concha, né? Mostrando aqui para essa câmera, tá vendo? É no formato de concha, porque lembra, né? Quando você, uma concha, quando você abre, tem uma pérola dentro, né? Claro. Ah lá, ative o som ambiente, ou seja, ele vai para aquela outra função de forma automática quando alguém começar a falar perto de você. Então aqui, ó, detecção de voz. Isso aqui você ativa. Detecção de sirene. Isso aqui você ativa. A hora que vem, que todos os instrumentos vêm, parece uma orquestra mesmo. Parece que tá vindo um som de todos os lugares. Hoje a gente vai falar de fone de ouvido aqui no canal e eu trouxe esse cara aqui, ó. Recém-lançado Galaxy Buds 4 Pro. Ele foi lançado agora pela Samsung no mês de fevereiro, junto com a linha S26. Teve o 4 e o 4 Pro. O vídeo é sobre o Pro, o melhor fone de ouvido que a Samsung já lançou até hoje e tá sendo muito comentado. Quem já testou falou aí que realmente é uma evolução. Vamos saber o que ele tem de bom. Aliás, qual é a desse cara aqui? Roda a vinheta. Antes de jantar a especificação aqui e testar o produto, vamos tirar ele da caixa? Então, vou mostrar aqui para vocês. À frente, ele tem uma caixa fosca, né? Nome aqui da marca Samsung. A imagem do produto que eu vou explicar muito mais a questão estética daqui a pouquinho, Galaxy Buds 4 Pro. Desse lado aqui a gente tem o nome do produto, Galaxy Buds 4 Pro. Do outro lado aqui, a advertência, aquela, sabe? Ah, peça pequena, cuidado crianças. Aqui nessa câmera de cima, vocês vão ver aqui algumas considerações. Esse produto aqui, ele é internacional, por isso que ele tá com o preço aqui em dólar, tá bom? E já vamos abrir aqui, ó. Ele já não precisa de faquinha bolupoma, que é só você puxar aqui e tá fácil de abrir. Beleza pura, tá lá. Eu vou tirar ele aqui da caixa, lá, ó. Olha lá, atenção, ó, tá saindo aqui, pum, 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 pum. Tá lá, olha ele aqui, ó. E vocês vão ver, gente, que é o seguinte. O que tem na caixa? Isso. Ah, não, eu sempre esqueço dessa parte aqui de trás. Mas aqui, ó, não tem mais nada. Aqui tá o fone. Vamos ver o que tem aqui. Ó, caixinhas da Samsung. Sempre tem essa história de ter um fundo. Vamos ver aqui, ó, o que nós temos aqui. Vou abrir e aqui nós temos o quê? Papel. E aqui deve ter as borrachinhas, acredito eu. Papel, né, gente? Não precisa, ainda mais esse aqui que é inglês, lembrando que, obviamente, a versão vendida aqui no Brasil tá tudo em português. Ah lá, deixa eu abrir aqui. E é isso, são as borrachinhas. Esse aqui é na cor branca, já deu pra ver. Borrachinhas maiores, borrachinhas menores, porque geralmente vem no tamanho médio. Vamos tirar ele aqui, olha só. Tananã. Ah lá, ó. Olha ele aqui, ó, e tá muito mais elegante, viu? Isso aí ninguém pode falar que não. Claro que a questão do design aqui da caixinha, alguns acham mais legal, outros acham que não, que podia ser do design diferente, mas esse design é um design novo, inclusive, que eles falam que é no formato de concha, né? Mostrando aqui para essa câmera, tá vendo? É no formato de concha, porque lembra, né? Quando você, uma concha, quando você abre, tem uma pérola dentro, né? Claro, uma joia, e querem simular que é uma joia, porque ele tem inclusive essa parte aqui, né, transparente, que é para mostrar a joia lá dentro do estojinho de joia, e aí os fones de ouvido no formato que eles chamam de lâmina, que é essa hastezinha aqui, ó. Já que eu estou com eles aqui na mão, eu já quero tirar e mostrar um pouquinho. Aliás, gente, ele é meio perolado, dá para ver aqui, ó. Eu falei que era uma pegada meio de pérola, mas você pode ver que o branco, ele é branco, mas ele é meio perolado. Não sei se nessa câmera aqui, ó, dá pra ver esse detalhe. Talvez tenha que cropar, não sei. Mas ele tem essa coisa meio perolada. Eu vou colocar mais perto aqui da câmera, olha só. Ele tem uma pegada realmente mais perolada aqui, ó. Bom, esse aqui, gente, é o 4 Pro. Lembrando que a Samsung também lançou o 4 normal. Aí o 4 normal não tem a borrachinha, porque ele tem outra proposta, né? Ele tem a proposta de ser um fone de ouvido Open Audio, né? Esse daqui não. Ele tem o cancelamento ativo, que eu vou falar daqui a pouco, e também o passivo. O que é o passivo? É essa borrachinha aqui, igual as que eu mostrei que vem na caixa, tá vendo? Que tem a finalidade de tapar, de obstruir fisicamente, né, o seu canal auricular, ou seja, o orifício auricular. Colocou aqui, ele tem o cancelamento, esse passivo, e o ativo de ruído, que é a inversão da frequência. Agora a gente tem os dois aqui na palma da mão, dá pra ver de forma clara aqui os dois lados, né? Lembrando que é óbvio, é só girar aqui que você vê o outro lado também, né? Então aqui a gente vê os dois lados,
Dá para ver, além dos falantes que estão aqui dentro, a gente tem também microfones, sensores e tudo mais que acabam acompanhando, né? Aqui para você carregar, você pode ver que ele tem aqui os pogo pins para você colocar ele no estúdio e carregar, e a laminazinha que eu vou falar agora. É o seguinte, como eu já comentei, o formato, né, o design desses fones agora, essa versão desse ano, o 4 também, não só o Pro, eles são muito mais, digamos, chiques, né? Mais elegantes mesmo, mais finos, né? Que tem essa proposta de fashion, que eu falei que a Samsung quer dar essa cara de joia para eles, mas também tem uma questão de funcionalidade, porque você tem uma superfície de toque na haste, que não é novidade, já tinha nas séries anteriores também. Mas agora, percebam, vou chegar pertinho aqui da câmera, percebam que nós temos um baixo relevo aqui, ó. Esse baixo relevo, ele é usado justamente para você que não está vendo, porque ele está no seu ouvido, né? Ele está lá, você passar o dedo e saber exatamente aonde é a superfície de toque. Então isso é muito bom. Você consegue saber, ele está aqui no teu ouvido, sempre essa parte de toque vai ficar para frente. Então, você colocou aqui no seu ouvido esquerdo, você sabe que essa parte de toque está aqui, você vai tocar aqui, sentir aonde é. Então ficou muito mais fácil. Existiu uma reclamação dos usuários que usavam a série 3, né, do ano passado, Buds 3 Series, que eles ficavam meio perdidos a hora de tocar ali, não sabia exatamente o lugar, ficava dando toque em falso, né? Então agora esse problema está resolvido, ó. Ainda falando de design, mas focando em funcionalidades, como é o caso aqui do baixo relevo, nós temos também uma novidade agora, que segundo a Samsung, ele está mais adaptável aos vários tipos de desenho, de anatomia da orelha das pessoas aqui do canal auditivo aqui. Por quê? Tem muita gente que reclama, porque eu usei, seja da Samsung, seja da Apple, seja de qualquer outra marca, da Baseus, sei lá de que marca que você usa. Aí você colocou lá, esse aqui cai do meu ouvido, esse aqui não cai. Esse aqui, o do ano passado era bom, desse ano não é. Então, pensando nisso, segundo a Samsung, eles fizeram aí testes com mais de 10 mil formatos diferentes, não sabia nem que tinha isso tudo. E aí fizeram um shape, um formato, um design, que ele é muito mais adaptável, como eu disse, para os diversos tamanhos e formatos diferentes aí de ouvido ou da orelha aqui, dessa parte aqui, né? O fato é que, segundo eles, cai muito menos. Eu ainda não coloquei, e eu sou um cara problemático com isso, sempre tenho problema. Então vamos lá, tá até invertido aqui. Vou ver se no meu ouvido aqui vai ficar legal, ó. Parece que... ele já inclusive ligou o modo transparência aqui que eu coloquei no ouvido, e depois eu comecei a ouvir mais a minha voz assim. Mas é muito louco, porque agora, quer ver, ó, agora, por exemplo, ele voltou, ele ligou e desligou, porque eu acho que ele tá ainda entendendo. Aliás, isso é um ponto positivo para eu falar aqui, essa coisa dele entender. Mas agora eu estou usando o cancelamento passivo de ruído, ou seja, ele tampou aqui, né, a via auricular aqui, e eu tô ouvindo a minha voz de forma abafada, né, porque ele realmente dá esse isolamento. E eu sinto que ele tá bastante, e é bom mexer se o maxilar lá, sabe quando você tá mexendo muito, falando muito, aqui mexe muito, ó. Eu tô vendo que ele tá se deslocando um pouco, mas aparentemente ele tá fixo aqui. Eu acabei de falar dessa coisa que cada pessoa tem um formato diferente aqui, de ouvido e tudo mais e tal, e que às vezes, dependendo, né, pode ser que adapta ou não. Por falar em adaptar, eles também têm agora uma novidade, que é a equalização adaptativa. O que isso quer dizer? Gente, vou pedir aqui pro editor dar um crop aqui, ó. Tem gente que usa essa haste mais para baixo, assim, como eu tô aqui. Tem gente que gosta mais aqui assim, sabe? Não sei se tem louco que usa assim, não sei se tem, mas enfim. Cada um coloca mais ou menos de um jeito aqui. Isso você pode achar que não, mas interfere no jeito que você ouve o som. Porque pensa que tem os alto-falantes lá, eles mudam de posição, certo? Eles mudam de posição. Então, dependendo do jeito que você coloca no ouvido, você pode ouvir o som diferente. E aí você pode falar, esse som podia ser mais grave, podia ser mais médio agudo, porque você pôs de um jeito diferente. Agora, usando os sensores e os 6 microfones que tem aqui dentro, são 6 microfones,
ele vai fazer uma equalização adaptativa, dependendo do jeito que você coloca no seu ouvido. Olha que coisa curiosa, tá? E uma coisa que é exclusividade do Pro também é um cancelamento de ruído também adaptativo. Então, usa a mesma tecnologia, vou pôr os dois aqui, ó. Usa a mesma tecnologia da equalização adaptativa e dependendo do jeito que você está posicionando o fone no teu ouvido, ele vai usar os sensores e os 6 microfones para também captar o que está vindo de fora e ele vai entender, não, ele tá tipo tapando assim o ouvido dele, o som tá vindo dessa maneira aqui, ele colocou de tal posição, então assim eu vou conseguir cancelar o som emitindo uma frequência inversa para eu cancelar o som. E digo mais, tá? Esse cancelamento de ruído adaptativo, ele também tem uma outra, digamos, especificação, que é, ele consegue entender usando inteligência artificial, alguns tipos de ruídos que são importantes que você escute. Então, eu vou mostrar aqui na tela do celular, calma, mas, por exemplo, você pode colocar o modo transparência. O que é o modo transparência? É aquele modo que você ouve o que está acontecendo no mundo, né? Você não vai ficar isolado do mundo, você está andando na rua, você está andando de metrô, você precisa ouvir, às vezes, a estação, enfim, alguma coisa. Então, você pode selecionar ali o nível de transparência que você quer. Vou mostrar. Até aí, beleza. Mas suponhamos que você coloque cancelamento de ruído. Ó, não quero, eu quero. Tô aqui numa boa, não quero saber de confusão, entendeu? Eu quero ficar na minha. Mas ele tem um detector de sirene. Então, se ele escuta que é uma sirene, seja que você tá ali no teu prédio, no teu escritório, trabalhando, de repente começa a tocar sirene, alarme de incêndio. Você tá ali de boa. É claro que você vai ver as pessoas pensando, mas vai que você tá na tua sala, quietinho ali, de repente ele vai identificar que é uma sirene e ele vai deixar você ouvir, por mais que você esteja com o cancelamento ativo no máximo, entendeu? Assim também serve para rua. Não, eu pus aqui um cancelamento, coloquei aqui uma transparência mínima, mas mas se for uma sirene, ele vai identificar e vai te mostrar. E vai continuar isolando, né, cancelando os outros ruídos. Isso que é incrível, né? Se for uma sirene, ele vai deixar você ouvir. Isso realmente é uma coisa que é uma tecnologia que usa IA. Outra coisa também, identifica a voz. Então, se alguém chegar perto de você para falar com você, o som está sendo emitido na sua direção, o microfone entende que não é que está sendo falado ali, está sendo falado na sua direção, ele vai identificar a voz também. Então, isso é uma coisa que uma coisa ou outra a gente já viu em outros fones, até já vimos em fones da Samsung, mas agora está tudo incorporado num produto só. Vamos falar um pouquinho das entranhas agora desse cara aqui, tá? Ele ainda continua sendo um fone de ouvido de 2 vias, ou seja, a gente tem 2 speakers, 2 alto-falantes aqui. Um dedicado aos médios e agudos e outro ao grave, né? E justamente esse cara, o do grave, o woofer, ele tá com 20% a mais de grave. Ou seja, ele ganhou um pouco mais de peso no grave. E é óbvio que isso é feito com tecnologia. Lembrando, né, eu sempre falo isso nos vídeos de dispositivos de áudio da Samsung, a Samsung é a dona da Harman Kardon. Harman Kardon é uma marca famosa de áudio de alto nível, né? E a Harman Kardon é dona da JBL e é dona da AKG. E a Samsung é dona da Harman Kardon. Então a Samsung é dona da Harman Kardon, que é dona da JBL, que é dona da AKG, e geralmente quem assina os áudios dos fones Buds, da linha Galaxy Buds da Samsung, é a AKG. Então aqui a gente tem uma tecnologia embarcada e miniaturizada. Por isso que a gente consegue, porque aqui a gente não tem radiador, mas isso aqui não é carro. Calma, amigo, calma aí, amigo. É que o radiador é justamente, sabe quando você escuta a caixa de som e fica assim, meio pulando de lado? Aquilo ali é um radiador. É por onde o grave desloca o ar, porque o grave tem tanta potência que ele desloca o ar e faz aquilo ali dar um pulinho. Então, aqui não temos espaço para isso, mas temos dutos aqui dentro. Esses dutos fazem com que, juntamente com o drive de grave, para a gente ter um som grave mais aveludado, entendeu? Meu povo, dito isso, e como se não bastasse o tanto de especificação que eu já falei, vamos agora ao Telecurso 2000. Roda a vinheta. Você já parou para pensar que coisa maluca é o som? Meu povo, não que eu seja um professor, não é isso, mas eu quero falar um pouquinho sobre
alguns números que a gente sempre escuta falar quando o dispositivo de áudio é lançado. Ah, esse aí tem 24 bits, esse aí tem 16 bits. Esse tem 44,1 kHz, esse tem 48. Ah, aquele ali tem a compressão de 128 kbps. Aquele ali é 320, aquele ali é do bom. Ah, o codec é tal. Ah, não sei o que, é hi-fi. Não tô entendendo nada. Então vamos lá. Primeiro, esse aqui é um fone de ouvido hi-fi, ou seja, ele é de alta fidelidade, beleza? Hi-fi é apenas uma sigla, como se fosse, não é uma sigla, mas é High Fidelity Hi-Fi, beleza. Isso você já entendeu. Ele tem 24 bits, que é a profundidade de bits. E o que é isso? A profundidade de bits, gente, é o tanto de informação que tem nessa, no caso, numa faixa de áudio, por exemplo. Então, quanto mais esse número sobe, mais dados tem, entende? Ela tem muito mais informação, como se fossem metadados. Se fosse de uma foto, seria metadados, mas enfim, são dados dessa música, é a profundidade de bits. Então você tem muito mais detalhe do instrumento musical, você consegue ouvir com perfeição, porque ele tem os detalhes. Beleza, ter é uma coisa, ouvir é outra coisa. Falamos aqui o quê? De profundidade de bits. Vamos falar agora de taxa de bits? Como assim taxa de bits? Você já deve ter ouvido falar, eu fiz uma compressão, porque quando você pega uma wave e comprime, você pode virar MP3. Então todo som MP3 é um som comprimido. É uma faixa de áudio. Quem será o áudio? É uma faixa de áudio com compressão, certo? E quando você fala kbps, são K kilobits por segundo. Ou kilobits barra S, né? kbps é kilobits por segundo. Qual é o processo? A compressão foi feita de tal forma que dá para ler tantos bits num segundo. Então, quanto maior for esse número, mais dados você consegue ler em um segundo. Dá para entender isso? Então, quando você faz aquele MP3 que tem 128 kbps, são poucos bits por segundo. Então, você vai ouvir aquela música, ela não vai ter tantos dados assim. Porque, por mais que a música lá original foi feita com muitos bits, ela tem uma taxa de bits alta, na hora de você ouvir, foi comprimido demais. Então, você escuta menos bits por segundo. Se tiver 320, que é um número muito bom, aí você tem uma taxa maior, então ele é menos comprimido e consegue ler mais bits por segundo. Eita! E agora, finalmente, a taxa de amostragem. O que é isso? Você sempre deve ouvir, essa música, esse áudio aqui, essa faixa, é 44,1 kHz. Aí você fala, mas agora tá falando de frequência, hertz. Na verdade, quando você escuta, geralmente, para faixas de áudio, tipo CD, por exemplo, lá atrás ficou o CD, mas o CD, ele era em 44,1. Então, menos de 40 já não é tem que ser mais de 40. Mais de 40 é o que o ouvido humano já consegue, entendeu? Abaixo disso, ele percebe que não tá muito bom. Entendeu? Então tá lá, 44,1 é geralmente os áudios que a gente está acostumado a ouvir por aí. 48 ou 48 mil Hz ou 48 kHz geralmente é a faixa de áudio gravada para você usar com vídeo, entendeu? Quando você vai gravar, igual eu estou usando aqui, por exemplo, vai gravar um vídeo, para sincronizar o áudio com o vídeo, é melhor gravar em 48 kHz, tá bom? E 96 kHz, aí já é alta fidelidade, é o dobro de 48. Aí realmente é um som que é de alta fidelidade. E como é que chega nesse número, nessa taxa de amostragem? O próprio nome diz, é uma amostragem. É quantas vezes por segundo que o som analógico tem que ser medido para se transformar em digital. Por isso que só usa esta taxa de amostragem quando o som é digital, entendeu? Quantas vezes por segundo que o som analógico da música que foi gravado é medido para se tornar digital. Gente, desculpa, esse foi o nosso bloco aqui do Telecurso 2000. Vamos voltar ao normal. Depois desse lero-lero todo aí, pelo amor de Deus, eu tenho a dizer que esse cara aqui é um fone de ouvido Hi-Fi, como eu já disse, High Fidelity, com 24 bits e 96 kHz. Ou seja, estamos falando de uma profundidade alta de bits e nós estamos falando aqui de uma taxa de amostragem altíssima, de alta fidelidade mesmo. E para encerrar a parte de especificações técnicas e já ir para os testes reais aqui com o produto, eu quero falar sobre codec e aqui é um alerta na verdade, tá? Esse cara aqui, ele tem os codecs, digamos, tradicionais, que é o AAC
e também tem o SBC. Não é o SBC, isso é outra coisa, gente. SBC e AAC. Isso é normal você ver na maioria dos fones de ouvido que tem aí no mercado. Ele não usa, por exemplo, o LDAC ou o aptX, que é o da Qualcomm, até porque ele não tem chip da Qualcomm aqui, então ele não usa esses outros. AAC e o outro que é o SBC. Mas ele tem um aqui que é o da Samsung, é o SSC, que é o Samsung Seamless Codec. Esse cara é o responsável por torná-lo compatível com 24 bits e 96 kHz. E só é possível essa taxa que eu estou falando aqui quando você usa com um smartphone da linha Galaxy. Então, que fique claro, é claro que ele funciona com outros, como um fone Bluetooth normal. Aliás, ele é Bluetooth 6.1, é super low energy, enfim, gasta super pouca bateria, né, e tal, além de ser bem mais rápido e tudo mais e tal. Mas o codec é muito importante para a gente saber latência e tudo mais. Então, por exemplo, o AAC e o outro que é o SBC, eles têm uma latência de 200 milissegundos. É a latência deles. É assim que eles são, tá? E, por exemplo, o SBC, ele vai até 48 kHz, tá? O AAC, ele vai até 44,1 kHz. Então, só o SSC, que é o da Samsung, que vai entregar essa alta fidelidade. Beleza? Bora testar então. Tô aqui com o Galaxy Z Fold 7 na mão. Cadê o 8, Samsung? Só em julho, né? Beleza. Para você parear o seu fone de ouvido, tem um jeito mais fácil. Você chegou perto dele, abriu da primeira vez, ele vai aparecer na tela te oferecendo. Mas se você é igual eu, que ficou aqui mostrando para vocês e abri e fechei várias vezes, vai ter um limite de vezes que ele te oferece. Depois ele não te oferece mais. Então, o jeito mais fácil é você abrir, já vai pular um pop-up aqui na tela. Ou se isso não acontecer, vou deixar ele aqui. Seguinte, aqui atrás vocês estão vendo que ele tem um botãozinho, não tem esse botãozinho aqui, olha lá, ó. Esse botãozinho aqui, você vai abrir ele, tá? E apertar o botãozinho com ele aberto. E os dois foninhos na caixa. Tem que estar os dois foninhos na caixa e ele aberto. Aperta o botãozinho até a luz piscar colorido. Quer ver? Olha lá, ó. Vai piscar colorido, tá piscando colorido agora, ó. Tá piscando colorido? Tá. Eu vou vir aqui. Eu posso ir direto no Bluetooth, tá bom? Ó, Bluetooth. Tá aqui, ó. Vou lá embaixo. Apareceu aqui já, lá, ó. Galaxy Buds 4 Pro. Então, eu vou entrar aqui, ele já vai parear. Pedido de pareamento, parear, beleza pura. Beleza pura. Aí você já tá lá. Pronto, isso aqui, você vai aceitar aqui, ó. Isso aqui é o que aqui, ó? Acordo de licença. Esse aqui, uso opcional eu nunca ponho, tá? Eu nunca ponho, aí eu com os meus problemas aqui. Então, concordo, beleza. Permitir que ele acesse positivo, não? Permitir, né? Senão não vai ter jeito. Permitir, ler as notificações. Se você quiser permitir, eu vou permitir, vai. Então, lá. Aqui ele vai falar um pouquinho sobre o controle, né? Você vai ter o controle naquela parte que eu falei pra vocês aqui, que é de baixo relevo. Avançar. Tudo pronto. Tá lá adicionado, tá vendo aqui, ó? Buds 4 Pro de Júnior. Tá adicionado aqui no Bluetooth. Se eu ver em detalhes, percebam que na frente apareceu uma engrenagemzinha. Eu posso mexer aqui diretamente nas configurações do fone, no menu do Bluetooth. Então você vem aqui, ó, pode ver que você tem as informações aqui, ó, Buds 4 Pro de Júnior, a bateria dos dois, olha lá, base está carregada. Lembrando que essa base aqui, galera, ela também tem carregamento Qi, que é sem fio. Pode ver que ela tem essa partezinha aqui atrás, ó, a partezinha aqui, que para você carregar sem fio, além de, obviamente, você colocar o USB-C aqui, né? Isso aí é meio óbvio, tá bom? Mas só para deixar claro que também carrega por indução eletromagnética. Vamos a algumas configurações aqui do aplicativo, tá? Então tem umas dicasinhas, beleza. Aqui embaixo a gente está com o modo de cancelamento desativado. Mas você tem aqui, ó, desativado, som ambiente, que é para você... Ah, tem que colocar o fone, né, Nanete? Eita, mas... Cara, quem ensinar os outros nem o fone coloca, ai. Fone colocado até mudou aqui. Quando eu coloquei, escreveu cancelamento de ruído. Eu já tô, ó, quase além daquele cancelamento que eu já tava, que era o passivo que eu comentei mais cedo, agora eu já tô com o cancelamento ativo também. Eu posso pôr desativado, e aí agora, ó, agora eu consigo ouvir. Agora ele tá abafado como ele tava antes que eu falei. A minha voz fica abafada, mas eu consigo ouvir ela bem, tá? Som ambiente, e aí no som ambiente, ele ativa microfones. Eu estou ouvindo a minha voz aqui. E eu posso regular. Se eu quero ouvir, estava no máximo, né? Eu posso pôr só um aqui, bem pouquinho. Aí
a minha voz fica bem baixa, como se fosse um microfone baixíssimo. Mesmo nesse menorzinho que seria o 0, ainda tem um pouco de som ambiente, claro, né? E aqui a minha voz muito mais presente. Aqui o adaptável que eu falei. E aí, agora, como ele tá, porque ele tá aqui, ó, alternar automático para som ambiente, tá? Aí agora ele tá, eu não tenho os controles aqui, o adaptável, ele mesmo vai adaptar conforme o uso da IA e tudo mais. E o cancelamento de ruído, que como eu falei, tem vários níveis aqui, eu posso escolher o nível que eu quero, né? Como eu tô agora, que é realmente... Mas é o seguinte, mesmo eu estando aqui no cancelamento ativo de ruído máximo, na máxima potência aqui, eu posso pedir para que ele alterne automaticamente para o som ambiente, tá? Lembrando, só para recapitular, desativado é sem usar nada disso. Som ambiente é aquilo de você ouvir as coisas, tem os níveis. Adaptável é o meio termo entre o som ambiente e o cancelamento, tá? Ele é adaptável. E o cancelamento é cancelamento. Mas, vamos lá, tá aqui embaixo, alternar automático para som ambiente. Quando eu entro, olha lá, ative o som ambiente, ou seja, ele vai para aquela outra função de forma automática quando alguém começar a falar perto de você. Então aqui, ó, detecção de voz. Isso aqui você ativa. Detecção de sirene. Isso aqui você ativa. Então, ele acabou de desligar, porque eu pus voz, como eu tô falando, ele foi pro som ambiente porque eu tô falando aqui. Então, ele entende. Ah lá, detecção de sirene, ative automaticamente a função som ambiente quando a sirene for detectada. Sirenes breves ou que não sejam tão altas, quando outros ruídos de fundo poderão não ser detectados. Claro, né? Isso é uma coisa... só isso não, né? Então, agora tá os dois, ó. Eu posso desligar o sirene aqui, que eu não aconselho para ninguém, e eu tô ouvindo a minha voz agora. Se eu desligar aqui, ah lá, já não ouço mais a minha voz. Então ele não vai alternar automaticamente. E usar o som ambiente durante chamadas, que também é outra função. Aqui embaixo a gente tem os controles do fone de ouvido, né? E aí os controles de mídia, né? Você vai ativar os controles de mídia, que é lá, ó. Pince para reproduzir e pausar 2 vezes para a próxima faixa. Então tem aqui os controles. Aqui controle de pinçar e segurar. Esquerda. Aí você pode escolher. Eu quero alternar controle de ruído para o som ambiente, ou assistente digital, Google, ou Bixby, ou algum aplicativo que você quer aqui, enfim. Direita, mesma coisa, você vai escolher o que você quer que faça. Então, dependendo de onde você vai fazer, são os controles. Controles de chamada, atender ou encerrar a ligação. Pinçar, pode desligar ou desligar. Recusar chamada, pinçar e segurar. Então você tem também essas funções. Controle de voz, a gente vem aqui, ó, tá aqui, ó, ativação por voz da Bixby. Você pode ativar a Bixby, tem que treinar ela aqui, entrar, ativar a Bixby, falar com a Bixby. E comandos de voz, só que tá no idioma aqui que não vai dar muito certo, né? Tem que vir aqui e colocar português do Brasil. Cadê português Brasil? Aí tudo bem, porque do jeito que tava aqui não tinha condição não. E aí você pode falar lá, toca a música, abaixa volume, essas coisas. Qualidade e efeitos sonoros, ó, áudio 360. Não sou fã, tá? Não sou fã. A Apple chama de espacial, cada um chama de um jeito, mas para quem gosta aí, ó, você entra aqui, ó, olha lá, ó. Aí o som, ele monitora a tua cabeça. Então, se você estiver vendo um vídeo, se eu vir para cá, o som fica só aqui, né? Se eu vir para cá, ele fica aqui. Mas também funciona com música. Se tá saindo daqui a música, eu particularmente não gosto, mas tem essa função lá. Monitoração da cabeça, não sei o que, né? Enfim, não sou muito fã não. Equalizador, você pode escolher o jeito que você quer também, do teu gosto, né? Ou personalizar aqui, tanto faz, além do que eu já falei dos outros lá. Realçar diálogo também, você está vendo alguma coisa que tem diálogo, alguma lá, ó. Torne mais fácil de ouvir as vozes nos vídeos que tem outros sons de fundo, tá bom? Normalização do volume é o tal do normalize, que ele não deixa, fica tudo mais ou menos numa faixa máxima para não dar pico, tá bom? Configuração de som do aplicativo aí é individual, né? Tem que estar um aplicativo aberto aqui. Ajustar o som, ajustar para o som desejado, olha lá, ó. Ajustar o som automaticamente para obter melhor áudio com base no formato da sua orelha. Lembra que eu falei isso? Formato da orelha, em como você está usando seus fones de ouvido, então deixa isso aí. Opções avançadas de qualidade. Isso aqui, gente, para quem quer, para quem é audiófilo, áudio de altíssima qualidade, tem que ligar isso aqui, tá bom? Fala em banda
super larga. O que é isso aqui? Isso aqui é para chamada telefônica. Geralmente, chamada telefônica é um áudio comprimido que é para ser enviado via torre de celular. Não é um dado que está indo, né? Mas é uma coisa que tem que ser baixíssimo. O tamanho tem que ser super pequeno. E aqui, eles melhoram a qualidade em até 16 kHz, que geralmente chamada a nossa emissão de voz, ela é muito menos, tem muito menos qualidade do que um som, que eu falei de 40 kHz, 48, 96. Não, a nossa voz é emitida acho que até 18 ou 19. Assim, não tem tanto, então aqui vai até em 16, tá bom? Teste de ajuste de fone de ouvido. Ah lá, ó, aqui, ó, você vai colocar o fone e vai testar, ó. Vai no lugar silencioso, coloca, e aí você vai ver como é que é para você escolher um jeito melhor pro teu ouvido aí, beleza? E aqui o Adapt Sound é o seguinte, aqui também é um som adaptativo para o teu estilo, olha lá, ó. Menos de 30 anos, não sei se você sabe, você vai perdendo a tua audição conforme você vai ficar mais velho, né? Isso também pode ser adaptável aos seus ouvidos, tá bom? Aí aqui, gente, tem outras coisas que aí já não... Gerenciar conexão, aí é conexão Bluetooth para chamada, alternar o buds automaticamente, coisas aí, recursos avançados, ler em voz alta as notificações, detecção de fone, lembretes para alongar o pescoço e outras coisas aqui, que aí são coisas mais de, digamos, algumas outras funções. A acessibilidade, buscar meu fone de ouvido, ele tem, como é que chama, o UWB aqui, então você pode achar, perdi o fone aqui, você vai aqui e você encontra ele tem um rastreador, um tag dentro do fone de ouvido, tá bom? Ouvir a transmissão do Auracache, aí, atualizar o software dos fones, ou seja, firmware aqui, dicas e sobre fone de ouvido, que é outra coisa. Vamos ouvir música. Chegou a hora de ouvir um pouco de música aqui, vocês não vão ouvir aí, claro, mas eu sempre testo fone de ouvido com as mesmas músicas, Michael Jackson e Frank Sinatra. Eu escuto essas músicas diariamente, eu sei como essas músicas são, eu tenho elas aqui em alta qualidade, né? Então eu acabo testando com elas porque eu sei que com um determinado fone eu vou ouvir um detalhe que eu não escuto com outro, beleza? Então vamos lá no Michael Jackson, sou fã do Michael Jackson e vamos colocar aqui Beat It, para começar. Já começa o twom, twom. Parece que tem profundidade, sabe? Grave não é muito forte, mas ele é aveludado. Sabe? Tô conseguindo ouvir bem distintas coisas dos instrumentos. Ó, começou a entrar a percussão, né? Óbvio. Mas a percussão dá pra dividir. Ó. A guitarrinha entrou. Obviamente em estéreo, né? A voz... Muito louco. A voz parece que ela entra aqui, ó. Enquanto eu ouço a guitarra aqui, eu não tô falando de áudio espacial, não. Tô falando dos instrumentos estarem divididos, tá? Enquanto eu escuto a guitarra aqui, ó, a voz ela entra nesse meio. Parece que ela tá na altura da minha cabeça. A voz tá aqui, ó. Ó que ele faz o eu ouvi aqui, ó. E a hora que vem o back vocal, que ele também faz, né? A voz do Michael tá no lugar e a voz do back vocal tá em outro lugar. E tem um grave legal. Não é um grave fortíssimo, não é um gravão, não é. Mas é um grave bonito. Não é um grave que estoura, mas é um grave que tem presença, que tem corpo. Vamos agora a Frank Sinatra. Eu gosto de ouvir Tema de Nova York, que é a música que eu escuto toda vez que o avião vai decolar. Então, pelo menos, ano passado foram 74 vezes. Eu escuto no carro também, então eu escuto muito mais do que isso. Que é primeiro que vem com um pratezinho, né? Vem um prato... Não, vou começar de novo. Só pra sentir o prato, ó. O prato tá aqui, ó, nesse lugar aqui, ó. E aí a música entra. Tará. Ó. Aqui tá o sopro, ó. Instrumentos, né? Os metais. Tom. Olha, tá aqui, ó. Mesma coisa, o Frank Sinatra, a voz dele tá aqui, ó. O piano ele tá mais alto, tá aqui, ó. Olha, a hora que entra o metal aqui, não sei se é um clarinete, mas não tenho certeza de qual metal que é, né? Não sou um cara dos metais. Olha, mas ele tá muito separado. Eu escuto os instrumentos todos separados, todos. Eu consigo ouvir só um instrumento se eu quiser, na minha cabeça, claro, né? Mesmo ele subindo, quando ele vai cantar e vem o corpo da música junto, subindo junto com a... Ó, cristalino, qualidade, corpo,
os médios super equilibrados, agudos também no limite adequado. Como eu já falei, o grave, essa música tem um pouco menos de grave, né? Ela não tem eu acabei de ouvir Beat It, tem muito mais kick, né, do bumbo e tal, mas aqui não. Ó, agora teve uma caixa, pá, pá. Anywhere it's up to you, New York, New York. Pá. Muito bom, viu? A hora que vem, que todos os instrumentos vêm, parece uma orquestra mesmo. Parece que tá vindo um som de todos os lugares. É isso, voltando eles aqui para a caixa. E lembrando que você pode usá-los para ativar o seu assistente pessoal. E mais uma função aqui que eu não comentei. Você pode usar gestos com a cabeça para você aceitar ou negar chamadas. Como assim? Pelo amor de Deus, Nanete, explica direito. Bom, você está ali na academia usando o teu fone de ouvido e o teu celular está ali, ó. Você está fazendo esteira, então você não está segurando o celular está ali, ó. Enfim. E aí, de repente, ligou uma pessoa que você não quer atender. Ah, teu síndico, enchendo o saco, que você deixou enchendo lá a piscina e vazou lá, e aí você não quer atender ele. Você faz só assim com a cabeça, ele encerra, dá um end na cara. Ou você tá ali fazendo a sua academiazinha, de repente toca o telefone, é o mozão, hein? É o mozão. E aí você faz, quero, manda. Aí atende o telefone. Tá bom, gente? Essa foi a nossa análise profunda aqui desse cara. Teve um unboxing no começo aí, mais do que um hands-on, na verdade foi uma análise mesmo, né? Falei todas as especificações, falei um pouquinho da minha impressão. Acho esse produto muito bom, tá? Eu não sou fã dos fones da Apple, já falei isso algumas vezes. Eu sei que os últimos estão muito bons, o pessoal tem elogiado bastante. Eu vejo alguns problemas, tá? Eu não acho esse aqui um produto perfeito, não acho. Tanto que eu falei que ele não tem o grave mais potente, mas para o corpinho pequeno que ele tem, eu acho que ele tem um grave aveludado, um grave bom. Poderia ser mais forte? Poderia ser mais forte, mas ele consegue separar muito bem o som, tá bom? Eu tenho um fone, eu sempre falo dele, um fone da Shure, mas é um fone que é muito mais caro, ele vale pelo menos 4 vezes mais do que isso, em questão de preço mesmo, lá fora. E aí eu consigo ouvir detalhes que eu não consigo ouvir nesse. Mas, gente, seria pedir demais, tá bom? Lá fora, vocês viram na caixa, ele custa $250. Preço de Brasil, preço de lançamento, ele foi lançado por R$2.100, R$2.099, tá? Se você entrar no site da Samsung agora, no mês de abril, que é quando a gente está gravando esse vídeo, ele vai estar na faixa de 1.800 e alguma coisa, 1.890, perto de 1.900. Então, caiu aí R$200. Mas você já acha ele, em alguns lugares por aí, por 1.700, tá bom? Não é barato, não é barato. Tem outros fones de ouvido aí no mercado que são muito mais baratos, mas não é... a gente está falando aqui de um produto extremamente premium, de um produto muito bom, de um produto que é de altíssima qualidade, tá? Esse outro que eu falei que eu tenho, aqui no Brasil custa 10 mil. Então, não dá para comparar, não é justo eu comparar, entendeu? Mas esse produto aqui é um produto que realmente ele tem uma qualidade muito grande. Aliás, se você quiser comprá-lo, a gente está colocando links na descrição e deve ter aparecido algum durante aqui. Esse vídeo não é patrocinado, eu falei o que eu realmente acho, mas se você achar que é um produto legal, a gente está colocando o link aí, tanto na tela quanto na descrição, tá bom? É isso, obrigado para você que esteve em mais um vídeo aqui no Loop Infinito, para você que gosta de áudio, viu que eu fui bastante detalhista aqui hoje, né? Eu até evito fazer vídeo de áudio porque eu costumo ser muito detalhista, mas é isso. O que você achou? Gostou? Não gostou? O preço eu sei que é alto, mas o produto é muito bom. Comenta aqui embaixo, pra gente é muito importante. Aproveita, já deixa seu like, porque com like a gente cresce aqui nessa plataforma. Deixa aqui embaixo também a sua inscrição se você não for inscrito. Agora, se você já for inscrito, já inscreveu? Tá tudo certo? Então clica no sininho para ser notificado de todos os vídeos e a gente se vê nos próximos seus mal acabados. Um abraço, até lá. Tchau, tchau.